Bom, vamos lá então, pessoal. Ah, uma aula gravada. A gente vai falar sobre IMV, né, ou AMV, como alguns podem encontrar na bibliografia, que é incidente com múltiplas vítimas. Está dentro daquele know-how de classificação de risco. Tá? Porque quando eu falo de classificação de risco, normalmente eu penso na classificação de risco intra-hospitalar, né? Que tem como modelo aí, tem como base, né, o modelo Manchester no Brasil. Mas a gente sabe que o Sistema Único ele fez umas adaptações à nossa realidade. Em relação ao espaço pré-hospitalar, a gente também tem uma forma de classificação, né? A gente usa um outro modelo americano que chama-se START. Tá? É sobre isso que a gente vai falar agora. Então, a primeira coisa, assim, vamos começar separando o que é esse incidente com múltiplas vítimas dentro de um contexto de atendimento, né? Por exemplo, que vocês podem observar aí na tela, a gente tem o conceito de catástrofe, né? E de acidente ou incidente com múltiplas vítimas, né? Catástrofe normalmente ou sempre, né, está relacionado a um fenômeno ecológico, né? Na qual é uma situação que excede os recursos materiais e humanos de um determinado local, né? Havendo sempre a necessidade de medidas extraordinárias e organizadas, né, para que a gente mantenha uma qualidade básica mínima no atendimento. Por exemplo, vamos pensar num tsunami, num terremoto, como a gente tem observado, né, na Europa, na Ásia, principalmente na Ásia, às vezes na América Central, na América do Norte também, que a gente vê lá aquelas nevascas, aquelas enchentes, enfim, né? Você tem uma situação, né, um fenômeno natural que acometeu uma gama de pessoas, né? E também você tem uma outra circunstância, uma outra situação que também acomete, né, uma gama de pessoas, dependendo, né, a situação, que é o IMV, um incidente com múltiplas vítimas. Então você tem uma situação, né, que acontece, por exemplo, um estádio de futebol que desaba uma arquibancada, igual a gente teve uma situação aqui em Cuiabá e Vargas Grande no início dos anos 2000, que foi a Frecovag lá, que caiu a arquibancada. A gente teve o nosso primeiro incidente com múltiplas vítimas registrado, né, na capital, bem no início do sistema de atendimento móvel de urgência, à época, né? Então você tem uma situação que não é um fenômeno natural, que compromete um número de pessoas maior do que aquele serviço, né, consegue atender, né? Por exemplo, você teria aí, vamos pensar em uma coisa mais simples, uma saída de pista de um ônibus aqui, né, na Serra, ou aqui na 070, ou na 163, enfim, você vai ter lá 40, 50 pessoas para você atender ao mesmo tempo. Então, isso seria um incidente com múltiplas vítimas, né? Qual que é a diferença disso para catástrofe? Catástrofe, normalmente você não tem acesso a todos ao mesmo tempo. Vamos pensar num alagamento, num tsunami, num terremoto, né? Que as pessoas ficam soterradas, enfim, você não tem acesso a todos, né? Você vai ter uma gama de pessoas, né, comprometidas, mas você vai tendo acesso um a um, né, em grupos pequenos. Então, de certa forma, você vai ter um contingente de profissionais, de serviços envolvidos nesse processo, mas você não vai atender todos ao mesmo tempo. É diferente de um acidente em que a gente tem um IMV, que é um incidente com múltiplas vítimas. Então, você chega num acidente, numa saída de pista de um ônibus, em que você tem 40, 50 pessoas para você atender ao mesmo tempo. E aí, como que eu faço? Eu vou tirar no palitinho, eu vou fazer unidunité, né? Como que eu vou fazer? Eu vou começar pelos mais novos, pelos mais velhos, pelas mulheres, pelas crianças, enfim. Como que eu vou? Qual que é a técnica? Qual que é a forma mais humanizada de eu fazer isso? Nesse contexto que a gente tem, então, um sistema de classificação, aqui na imagem agora tem a imagem de uma enchente, né? Então, vocês estão vendo, a gente pode ter muitas pessoas, né, necessitando de ajuda, mas você não tem acesso a todas ao mesmo tempo, né? Aqui também, né? Aqui é diferente, uma colisão de trens, né? Então provavelmente aqui você teria acesso a todos ao mesmo tempo. E aí é aquilo que eu estava conversando agora antes de iniciar as imagens.
como que eu vou selecionar quem eu atendo primeiro, quem eu encaminho primeiro e para qual hospital vai. Imagina você nesse momento, né, que é um momento complicado, conturbado, né, porque todo mundo quer ser atendido primeiro. Isso é uma característica normal do ser humano, né? Então ele pensa, não, eu primeiro, minha situação é mais importante que a sua. Até porque o critério de urgência e emergência para o profissional ele é técnico, para o paciente, para a vítima, ele é humano. Então, para ele, né, o significado disso não é técnico, para ele é humano, então ele é o mais importante do que os demais, tá? Aqui a gente tem uma situação que todo mundo viu, né, o World Trade Center, aí, foi em 2001. Então, nesse momento aqui, você tem um incidente com múltiplas vítimas, né, quando os aviões bateram nas torres gêmeas, né? Só que quando deixa eu voltar a imagem. Só que quando esses dois edifícios caíram, né, soterraram as pessoas, aí virou uma catástrofe, porque você não tinha acesso a todos. Tanto é que quando esses aviões bateram aqui, tinha muitas pessoas para ser atendidas ao mesmo tempo, provavelmente na aeronave não, mas as pessoas que estavam no prédio, né, os bombeiros subiram mais de 2.000 bombeiros, né, que lá quem faz esse serviço exclusivamente é o bombeiro, né, de fazer o atendimento, né, que eles chamam lá de além dos bombeiros, os paramédicos, é uma coisa que nós não temos no nosso país, não tem esse desenho a nível de Ministério da Saúde, né? Alguns até tentam, né, instituir esse serviço, mas aqui no Brasil o serviço de pré-hospitalar compete a profissionais de saúde, né, médicos e enfermeiros. Se uma outra agremiação, digamos assim, quer fazer parte desse processo, como é o caso dos bombeiros militares, né, desde que eles tenham na sua corporação o quadro de oficiais de saúde. Então, isso é bem claro. É por isso que no Mato Grosso, né, a gente não tem o envolvimento deles. Temos, assim, eles como parceiros importantíssimos nesse processo, né, porque eles fazem o papel de resgate da vítima e os profissionais de saúde fazem o atendimento, né. Tirando isso, então, o que aconteceu? Você teve mais de 2.000 profissionais que subiram, né, no edifício, que eles eram grandes, né, para fazer o atendimento e desabou e soterrou todo mundo, né? E aí você deixa de ter acesso às pessoas. Então você vai ver essas duas situações, né? Aqui não é a arquibancada da Frecovag, né? Provavelmente é do time do Corinthians, né? Pela cor das camisetas aqui, né? Parece, né? Mas enfim, não sei nem. Provavelmente é no nosso país, né? Por conta da roupa aqui, né? Desse policial militar, deve ser São Paulo isso daí, né? Mas enfim. Então, nesse sentido, né, a gente precisa, o Brasil, né, precisou adotar um método, né, de, eles falam triagem, né, mas na verdade é atendimento, um atendimento rápido, né, simples e rápido, né, e eficiente, né, que é o método START, que é o método americano, né, que traduzindo seria simples triagem, rápido tratamento, né. Simples triagem para nós, no país, aqui no Brasil, a gente evita o termo triagem, né, a gente tem como se uma classificação, então a gente poderia ter, né, como uma classificação simples, porém uma classificação simples, porém com um tratamento rápido, né? Então há o tratamento inicial, né? Então isso iniciou no Brasil no final da década de 90 e com o surgimento, né, das políticas de urgência e emergência, o componente móvel, que é o SAMU, elas foram fortalecidas, né, nesse contexto. Então a gente sabe, a gente viu até agora, vocês viram que a gente trabalha com protocolos, né? O protocolo do trauma lá, o XABCD, né? Então você atende a vítima, né? Você começa tendo uma sequência lógica de olhar clínico para a pessoa, de uma forma que você atenda melhor ela, né? Que é o XABCD. Agora, nesse momento, que eu não estou atendendo uma vítima, eu vou ter que atender 40 ao mesmo tempo. Então, eu devo dar lugar ao melhor atendimento para uma vítima, né? Então, eu devo fazer isso, né? Para a melhor forma de atender todas as vítimas. Por isso, eu preciso, né, classificá-las, tratá-las e transportá-las de forma organizada e técnica. É isso que a gente vai ver aqui.
você ter uma ideia, a gente considera no Brasil, né, por conta da nossa diversidade de serviços, né, o IMV como acima de 5 vítimas, né? É complicado, mas acima de 5 vítimas graves que você tem que entender ao mesmo tempo, a gente considera o IMV. Nós aqui em Cuiabá, né, somos premiados, agraciados com o componente móvel de urgência e emergência, com o SAMU. Nós temos a capital Mato Grossense, só Cuiabá, não vou contar Vargas Grande não, tá? Nós temos 2 unidades avançadas e 4 unidades básicas. Então, são 6 unidades. E não temos 1.000 habitantes, então nós estamos muito acima. Pra vocês terem uma ideia, para cada unidade avançada são 500 mil habitantes, nós não temos 1 milhão, então nós temos uma gordurinha para queimar. E pensando, né, e aí a gente tem aí, né, poderíamos ter 5 básicas para cada 100 mil habitantes, nós temos 4, então aí a gente está devendo, né? Mas enfim, temos uma avançada a mais. Então estamos no limite, né? Agora, se você pegar São Paulo, a cidade de São Paulo, eles têm, a última vez que eu consultei, eles tinham 190 aí, alguma coisa, equipes do SAMU, né, bases montadas. Então, lógico, né, porque eles têm na capital, a gente tem no estado inteiro pessoas, né? Só que o que eles têm na capital de bases, nós não temos no estado inteiro. Né? Nós não chegamos nem a 10% do que eles têm lá. Talvez 10%, talvez se a gente somar todas as bases do SAMU, né, distribuídas no Mato Grosso, independente do município, não sei se a gente chega, talvez a gente chegue a 20 bases, né? Seria lá 10% deles, enfim, né? Mas situações à parte, então por isso que nós, né, acima de 5 vítimas, consideramos um IMV, a necessidade de triagem, de classificação. Esse mapa aqui, ele é um mapa que ele é feito pelo Corpo de Bombeiros de Defesa Civil, né, e que determina o perímetro. Então nós temos a zona quente, que é onde é o local do acidente, né? Então, assim, mais próximo aqui existe risco, né, de um perigo, e aí a gente tem que ter uma observação constante em relação a explosões, né, e coisas do gênero, então é a zona quente. A zona morna é como se fosse o limiar, né, então como se fosse uma fronteira, e a zona fria, assim, é instituída no local onde essas pessoas aqui não correm risco nenhum em relação a isso aqui, tá? Então nós temos a zona quente, a morna, que é a fronteira, né, e a zona fria, aonde estão as tendas, as lonas de atendimento. E aí vocês já viram que são definidas cores, né? Vermelho, amarelo, verde e preto, né? Então a gente pode falar que vermelho é emergência, amarelo é urgência, o verde é o sujeito, né? Provavelmente o que ele tem não compromete em nada a vida dele, e o preto é infelizmente a pessoa que foi a óbito nessas circunstâncias. Fora da zona fria, ficam os veículos, né, de remoção, tá? As ambulâncias aqui. Quem que vai primeiro nas ambulâncias? Lógico que vai sempre os vermelhos, né? O mais grave, então vai distribuindo. Então não é quem chegou primeiro na ambulância, né? O amarelo também vai nas ambulâncias, primeiro vai os vermelhos, né? O verde provavelmente não vá nas ambulâncias, ele saia daqui bem rápido, mas ele saia num veículo normal, né? Tipo um ônibus, algo que leve eles, tire eles dali, porque provavelmente eles estão vendo os acontecimentos, filmando, gravando, tem familiares envolvidos aqui, então você tem que tirar eles para tranquilizar a cena. E os pretos, né, esses aí vão depois nos veículos oficiais, né, de identificação. Então vamos lá. Nesse contexto, né, então a gente aqui separa novamente a questão do acidente, da catástrofe, né, quando eu falo em acidente de ônibus com desabamento de um prédio, só para a gente entender a diferença que tem, e você tem que atender as pessoas ao mesmo tempo, né? E vai ter acesso a elas, enfim, né? Essa imagem aqui é uma imagem simbólica para o nosso país em relação ao método de classificação, né, do pré-hospitalar, do incidente com múltiplas vítimas, porque aqui vocês observam, né, que a gente já tinha aqui o bombeiro fazendo resgate, né? Então nessa época nós não tínhamos o SAMU instituído, que tem até uma Kombi aqui, né? Resgate, viatura do Corpo de Bombeiro.
que deve ser Defesa Civil, isso aqui é uma rodovia no oeste de Santa Catarina, né? Essa situação até alguns anos atrás ela tinha ainda no YouTube, agora não tem mais. Estou vendo umas roupas aqui, ó, tá vendo esses uniformes, me parece uniforme do SAMU 2001. A gente não tinha política instituída ainda, mas poderíamos ter o serviço já pensado, né? Porque a região sul, ela começou, e a região sul e a região sudeste, eles começaram bem antes desse processo da política, né? E o Paraná e Santa Catarina, eles envolveram o corpo de bombeiros nesse processo. Então, eles criaram o tal do CIAT, né? Talvez no interior do Mato Grosso, nós ainda temos algumas ambulâncias do corpo de bombeiros tipo CIAT, que é o Serviço Integrado de Atendimento de Emergência, né? Que é um serviço de resgate. Então, são bombeiros militares, né? Com treinamento para socorrista, né? Eles até podem ter a formação em saúde, mas o concurso deles, né, não os permite legalmente de exercer a profissão. Então, eu posso ser enfermeiro, mas fiz um concurso para soldado do bombeiro. Então, no bombeiro eu sou soldado e não sou enfermeiro, né? Então, isso não me, naquele momento, isso não me permite exercer as minhas funções, né? Eu sou, o meu vínculo ali é como um braço, digamos assim, né? Mas coisas da burocracia. Mas enfim, o que a gente tem aqui, né? Por que que essa imagem aqui, a gente conversa sobre ela, né? Então, o acidente já aconteceu, era carreta e ônibus, né? Essa pessoa que está dando entrevista aqui, ele sobreviveu ao acidente com um repórter da RBS, né? Que é a TV local, lá da afiliada da Rede Globo, local. Então já está naquela. E você vê ele está dando entrevista aqui, ó. Isso aqui é a zona quente, gente. Ó, tá vendo aqui, ó? As ambulâncias, os carros de bombeiro estão na zona quente. Aqui tem uma carreta tombada e o ônibus desceu, ribanceira abaixo. O que que aconteceu com essas pessoas que são aqui? A maioria delas morreu. Tá? Por quê? Porque a estrada não estava sinalizada devidamente, os perímetros não foram montados, né? Veio um carreteiro, né, que não sabia de nada, e do jeito que ele veio, ele limpou todo mundo que está aqui. Ó. Eu dou certeza para vocês que esse moço e esse moço que foram a óbito, tá? Então esse aqui escapou do acidente, mas infelizmente não escapou da outro carro que veio e limpou todo mundo, né? Por quê? Então, até então não se desenvolveu, né, um modelo, uma forma, né, não se desenvolveu a forma técnica correta, segura de você fazer isso. Né? Então, por exemplo, para mim fazer um atendimento hoje, imagina eu fazer um atendimento de um acidente de carro na Fernando Correia 2 horas da manhã. A primeira coisa é a segurança da equipe, antes de eu descer o pé do asfalto, né? É a segurança da equipe. Então, você tem que cuidar como você posiciona a ambulância, né? A sinalização, né? A ambulância ela é teu ponto de apoio até da tua proteção, né? Por quê? É uma das coisas que eu tenho mais medo aqui em Cuiabá é quando tem acidente em cima de viaduto, né? Por quê? Porque você tem que sinalizar lá embaixo, né? E a pessoa vem no viaduto, ela vem em alta velocidade. Quando ela olha, né? A gente teve em 2000 a gente está em 2020, acho que foi 2016, um acidente em cima do viaduto aqui na Fernando Correia. Foi depois da Copa do Mundo, o viaduto já estava pronto, né? Antes da Copa a gente não tinha viaduto aqui. E aí os carros bateram em cima do viaduto, né? As pessoas não estavam mortas, né? Estavam graves, mas não estavam mortas. Parou uma guarnição da polícia lá em cima para fazer o primeiro atendimento, chamar o SAMU, né? Porque estava dando ronda. E aí o que acontece? Vem dois carros da Fernando Corrêa que vinham apostando corrida, né? E sobe no viaduto correndo. Quando chega no topo do viaduto, encontra três veículos atravessados na pista, os dois que bateram e a guarnição da PM, né? O que aconteceu? Tivemos um IMV, né? Um dos PMs ele foi ejetado e morreu na hora, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, essas circunstâncias. Então, a primeira coisa, cena segura. Quando eu falo cena segura, gente, estou falando disso aqui, ó, tá? Os perímetros devem ser respeitados. Tá bom, imagina, você dando entrevista aqui, ó. Olha essa aqui, dando entrevista do lado da carreira. Às vezes aqui a gente vê uma situação dessa, viu? A televisão aqui em Cuiabá é complicada, eles querem chegar junto, né?
não respeitam o perímetro, enfim, né, quando é um acidente único, mas, né, é responsabilidade dos profissionais da cena. Então vamos lá. Em relação então a essa classificação, são definidas as cores, né, que a gente já comentou. E aí como que a gente classifica por essas cores? Bom, a gente tem 3 parâmetros aqui para instituir isso aí. Ó. A gente vai avaliar a respiração, a circulação e o nível de consciência. Então, olha só, dos 3, né, digamos assim, né, dos 3 órgãos vitais, né, coração, pulmão e cérebro. Né? Então a gente vai ver respiração, circulação e nível de consciência. Então vamos lá. Então, assim, primeiro, quem que são os classificadores? Profissionais com experiência, competência, habilidade, enfim, destreza, para fazer a avaliação e classificá-los. Então, eles vão classificando e em seguida vem a equipe de saúde e as outras equipes que vai fazendo, tirando eles da zona quente, né, devidamente atendidos e levar até as zonas. Tá? Então, você vai classificar. Classificação, em média, um classificador é máximo em torno de o ideal é 1 minuto, né? Você consegue fazer menos para classificar cada vítima. E você coloca um crachá nela, vermelho, amarelo, verde e preto. Aí as pessoas vão sendo conduzidas, tiradas da cena, conforme a cor do seu crachá, e aí lá na lona vermelha, verde, amarelo ou preto, né? Mas principalmente na vermelha e na amarela, é que é feito daí individualmente o X da BCD. O primário, por vezes, já faz na cena com a equipe que vai transportar, tipo imobilização, torniquete, enfim, mas esse cuidado mais acurado individualmente é feito lá na lona com sua respectiva cor. Tá? Então a gente tem aqui, ó, na respiração, o que eu vejo? Eu avalio a frequência respiratória e a qualidade da respiração. Se a vítima não respira, checo a presença de corpos estranhos, né? Fazendo o quê? Tiro dentadura, dente solto, enfim. Eu alinho a cabeça dela, usando o de Altust. Alinho a cabeça, né, coluna cervical, usando aquela manobra de Altust, né. Se após esse procedimento de liberar as vias aéreas, alinhar a cabeça, não iniciar os esforços respiratórios, eu não faço mais nada. É um crachá preto e vou para a próxima vídeo. Tá? Se com esse movimento que eu fiz, né, liberei vias aéreas, alinhei a cabeça, a vítima voltou a respirar espontaneamente, ela é vermelha. Logo, ela vai ser mobilizada e levada para a lona vermelha. Se, né, se a frequência respiratória de quando você chega e a pessoa já está respirando, ela não está em apneia, né? Essa circunstância aqui, ela estava em apneia, você chegou, liberou as vias aéreas, ela voltou a respirar vermelho. Aqui você chega, ela está respirando, e aí você faz uma contagem rápida da frequência respiratória. Se for maior que 30, respirando espontaneamente, vermelho. Tá? Por quê? Lembra lá na classificação de choque, ela provavelmente já está numa acidose metabólica. Tá? Pensando na parte metabólica dela, não estou nem falando de TCE, gama de tórax, abdômen, enfim. Se ela tiver respirando menor que 30 inserções por minuto, aí eu vou para o segundo quesito, que é a perfusão. Vou ver a perfusão, né, tissular dela dentro de 2 segundos, não 3, 2. Tá? Se a perfusão dela demorar mais de 2 segundos, vermelho. Se a perfusão voltar antes de 2 segundos, eu vou para o terceiro tópico, que é nível de consciência. E aí, no nível de consciência, eu não vou fazer escala de coma de Glasgow completo, eu vou fazer perguntas simples, do tipo: feche os olhos, aperte a minha mão e conte o que aconteceu. Se a pessoa estiver confusa mentalmente, né, vermelho. Se a pessoa estiver lúcida, orientada, sabe de tudo, momentos, até detalhes do acidente, porém não consegue caminhar, porque tem uma fratura, tem uma lesão na extremidade, amarelo. Se ela está lúcida, orientada, respirando, perfusão ok, lúcida, orientada e caminhando, ela é verde. Então é levanta-te e anda-te. Tá? Uma observação aqui para crianças, quando tivesse crianças na cena.
Você chega, criança, né? Se a respiração dela está ausente, você libera as vias aéreas. Igual você faz no adulto. No adulto, você libera as vias aéreas. Se não voltou a respirar, você pau preto. Na criança, você libera as vias aéreas. Se não voltar a respirar, você faz 5 ventilações de resgate. 5 abusada. Se voltar a respirar, vermelho. Se não voltar a respirar depois de 5 ventilações, mesmo que tenha pulso, é preto. Como, professor? O atendimento aqui é de incidente com múltiplas vítimas. Lembra que a lógica não é você gastar todo o seu empenho em uma vítima só. É você conseguir atender o maior número de vítimas possíveis. Tá? Eu sei que é complicado, mas pelo menos é o que está aqui. Tá? Esse organograma aqui, eles não faz um resumão legal para nós, ó, em relação a isso. Ó. Olha aqui, ó, eu estou com uma tarja aqui na frente. Então, respira, tá? Não. Posiciona a via aérea, libera as vias aéreas, né? Uso de autotrust. Voltou a respirar? Não. Preto. Voltou a respirar? Vermelho. Respira? Sim, estou respirando. Maior que 30 inserções por minuto? Vermelho. Menor que 30, vou para o enchimento capilar. Enchimento capilar é maior que 2? Vermelho. É menor que 2? Vou para o neurológico. No neurológico, eu respondo a ordem simples? Não, estou confuso. Vermelho. Responde a ordem simples, né? Porém, não deambulo? Amarelo. Responde a ordem simples e deambulo? Verde. Tá? Aí eu sou verde. Né? Então, quais são as possíveis complicações que eu tenho lá no vermelho? A gente estudou choque, amputações, lesões arteriais, hemorragias severas, né? Lesões por inalação, queimaduras, lesão de face, lesões intraabdominais, insuficiência respiratória, pneumotórax aberto, pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, contusão pulmonar, lesões de partes moles, como a avulsão, queimaduras graves, né, maior que 20%, né, ou de terceiro grau, maior que 10%. Então, é complicado. Tudo que a gente estudou. O que eu tenho no amarelo, que é aquele sujeito, tá? Respirando menos de 30, enchimento capilar menos de 2, está orientado, porém não caminha. Ele pode ter uma fratura de extremidade, ele pode ter um TCE leve que não altera o Glasgow, ele pode ter uma queimadura menor, né? Por isso que não consegue caminhar, um ferimento, né, que necessite de sutura, de cuidado. Tá? Esse é o amarelo. O verde é o sujeito que só está arranhado. Tá? Então, se você puder tirar ele de lá o mais rápido possível, assim o faça. Tá? E o preto é aquele sujeito que infelizmente foi a óbito. Né? Qual que é o nosso espaço aqui, gente, enfermeiros? Nós estamos na classificação da vítima, nós estamos na coordenação da área amarela, nós estamos na coordenação da área verde e nós atuamos principalmente na área vermelha, porque é para isso que constituímos conhecimento. Uma das dicas que eles dão aqui é nunca coloque os verdes próximos do amarelo e vermelho, porque eles vão atrapalhar, até porque são familiares deles, né? Então eles vão querer saber como que tá, como que não tá, por que que tá demorando para atender, porque a mamãe, papai, titia, né? Então, enfim, nesse contexto, o verde distante, né? O mais breve possível, se eles puderem, mandar ele para uma policlínica, tá bom? Então, de start, gente, foi isso, tá? Uma introduçãozinha para você, né? Para falar de incidência com múltiplas vítimas. É um conteúdo bom. Na aula presencial, a gente faz uma prova prática, diz com imagens, né? Então, é bem legal. Mas a gente vai se ver no laboratório, a gente vai se ver na prática, de estágios, e aí a gente conversa mais acerca disso, tá bom? Obrigado, gente.